Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. O conteúdo da aula de hoje é Equilíbrio Químico 2. No Equilíbrio Químico 1, que foi nas aulas anteriores, nós estudamos o conceito de equilíbrio químico, reações reversíveis e irreversíveis, conceito de equilíbrio químico, tipos de equilíbrio químico, estudo gráfico do equilíbrio químico, concentração de reagentes e produtos e ainda as constantes Kc e Kp. E nesta aula, nós iremos aprender a interpretar os valores de Kc e de Kp, cálculos das constantes Kc e Kp, que é o cálculo da constante de equilíbrio Kc, cálculo da constante de equilíbrio Kp, deslocamentos de equilíbrios, ou seja, os fatores que deslocam o equilíbrio de um sistema. Quer saber mais sobre isso? Então chegue junto e vamos aprender equilíbrio químico. Lembrando que se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para estar recebendo as atualizações e ainda deixe um comentário com alguma dica de como podemos melhorar ainda mais as aulas ou um comentário com dúvida e deixe ainda o seu gostei para estar incentivando o canal, ok? Então, interpretando o valor de Kc e de Kp. Exemplo genérico. Vamos considerar essa reação na qual tem o reagente A com o reagente B em equilíbrio com o produto C mais o produto D. Para esta reação, pode ser calculada uma constante K. E já vimos que essa constante é calculada da seguinte forma. Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, a quantidade de produtos dividido pela quantidade de reagentes. Isso depende de qual constante estamos calculando. E essa constante K ela pode ser a Kc ou pode ser o Kp. O Kc ele é calculado em função da concentração em quantidade de matéria, representada por esses colchetes, e o Kp calculado em termos de pressão parcial. E vamos estudar três casos que podemos fazer a interpretação dos valores de Kc e de Kp. O primeiro caso é quando o valor de Kc e de Kp eles são menores do que 1. Neste caso, a concentração do reagente ela é muito maior do que a concentração do produto. Então, podemos concluir que o equilíbrio ele tende para a esquerda, ou seja, no sentido de formação dos reagentes. Para dar um exemplo, vamos considerar esta reação de formação do monóxido de nitrogênio em recipiente fechado. Então, a reação se processa da seguinte forma. 1 mol de gás nitrogênio reage com 1 mol de gás oxigênio, produzindo 2 mols de monóxido de carbono a uma temperatura de 1700 graus Celsius. Lembrando que a temperatura é muito importante ser fornecida nessas reações, porque a constante ela varia em função da temperatura. Se mudar a temperatura, o valor da constante também é alterado. Então, se formos calcular o Kc para esta reação, vamos encontrar o Kc da seguinte forma. Concentração do produto dividido pela concentração dos reagentes. O produto é um único, que é o monóxido de nitrogênio, vai ser a concentração e uma quantidade de matéria dele, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2, dividido por a concentração do gás nitrogênio, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, vezes a concentração e quantidade de matéria do gás oxigênio, elevado pelo seu coeficiente estequiométrico, que é 1. Encontrando esse valor experimentalmente, tem-se que Kc é igual a 4,1 vezes 10 elevado a menos 4, que é menor do que 1. Então, isso significa dizer que nesta reação que estamos estudando, está sendo favorecida a formação dos reagentes. Então, podemos reescrever a equação acima da seguinte forma. Uma seta maior e uma seta menor, onde a seta maior deve estar apontando para os reagentes, porque eles estão sendo favorecidos nesta reação. E a seta menor apontando para o produto, porque ele está sendo menos favorecido nessas condições que ocorreu a reação. No segundo caso, é quando o valor de Kc e de Kp são maiores do que 1. E nesse caso, a concentração do produto, a quantidade de produto vai ser muito maior que a quantidade do reagente. Então, podemos concluir que o equilíbrio ele tende para a direita, ou seja, no sentido de formação dos produtos. Então, para compreender melhor, vamos considerar uma reação, que é a reação de formação do etano, que é o gás etano, em recipiente fechado. Esta reação se processa da seguinte forma. 1 mol de eteno
reage com um mol de gás hidrogênio, produzindo um mol de gás etano. E as condições ou a temperatura em qual essa reação ocorre é de 25 graus Celsius. Mais uma vez, é muito importante se dizer em que temperatura ocorre a reação. Se mudar a temperatura, também altera o valor da constante de equilíbrio. Então, para calcular o Kc, já vimos que é a quantidade do produto dividido pela quantidade do reagente. Então, o produto é o etano. Sua concentração e quantidade de matéria do etano elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, dividido pela concentração do eteno, que é o C2H4, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, vezes a concentração do gás hidrogênio elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1. E, experimentalmente, o valor de Kc é igual a 4,75 vezes 10 elevado a 17, e isso na temperatura de 25 graus Celsius. Então, podemos reescrever esta equação acima da seguinte forma. Repete a reação. E a seta maior vai estar apontando para o produto, porque ele está sendo favorecido nessa reação, nessa temperatura. E a seta menor apontando para os reagentes, porque eles são menos favorecidos, então estão sendo formados em menor quantidade, certo? E o terceiro caso é quando o valor de Kc ou de Kp é igual a 1. E nesse caso, a concentração do reagente, ou a quantidade de reagente, é igual à quantidade de produto. Tá? Mas essas reações elas são raríssimas de acontecer, porque em equilíbrio, a concentração do reagente do produto elas não vão ser iguais. É muito difícil, é muito raro isso acontecer. Então, podemos concluir que o equilíbrio ele não tende para a direita e nem para a esquerda, ou seja, não favorece nem o produto e nem o reagente. Por exemplo, vamos considerar uma reação hipotética em recipiente fechado, que, como eu falei, essas reações são raríssimas de acontecer. É muito difícil a concentração do reagente do produto ser iguais no equilíbrio. Então, tem o reagente A mais o reagente B, produzindo o produto C mais o produto D. É uma temperatura qualquer. E a constante de equilíbrio Kc para esta reação vai ser a concentração em quantidade de matéria do reagente do produto C elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é C, vezes a concentração do reagente D elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é D, dividido pela concentração dos reagentes, que vai ser a concentração em quantidade de matéria do reagente A elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é A, vezes a concentração do reagente B elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é B. Dessa forma, sabemos que o Kc vai ser igual a 1. Se é igual a 1, então podemos reescrever esta equação e afirmando que, de fato, a concentração dos reagentes vai ser igual à concentração dos produtos. Tá? Isso é fato. Então, os valores de Kc e de Kp iguais a 1 são extremamente raros na prática. Essa é uma observação que eu acabei de falar e quero que vocês gravem. Dificilmente o Kc ou Kp vai ser igual a 1. De maneira resumida e de maneira esquematizada, teremos a seguinte forma para a representação. Uma legenda na qual a cor azul representa o reagente e a cor amarela representa o produto. No primeiro caso, vimos que o valor do Kc ou de Kp é menor do que 1. Sendo assim, vimos que a concentração dos reagentes é maior que a concentração dos produtos. E podemos observar que tem muito mais quantidade de reagente, que são esses quadrados azuis, do que a quantidade de produtos. No segundo caso, vimos que o valor de Kc ou de Kp eles são maiores do que 1. Então, significa dizer que a concentração do produto é maior do que a concentração do reagente, ou a quantidade de produto é muito maior que a quantidade de reagente. Podemos observar essa forma, na qual os produtos estão em maior quantidade do que os dos reagentes, nessa representação esquemática. E que no terceiro caso, o Kc e Kp é igual a 1, ou seja, a concentração do reagente é igual à concentração do produto. Veja que a quantidade de quadradinhos azuis e amarelos são iguais. Estão provando que a concentração dos reagentes e produtos são iguais quando o Kp ou Kc é igual a 1. Tá? Então, essa é a forma esquematizada, é uma forma de a gente conseguir visualizar em forma de esquemas. Para verificar se realmente fixamos essa parte do conteúdo, vamos responder uma questão. Um grupo de pesquisadores químicos apresentou determinado relatório
contendo resultados de estudos sobre processos alternativos para a produção de uma substância de vital importância para a população. Considerando as constantes de equilíbrios usadas como critério de escolha e apresentadas a seguir para cada processo, espera-se que o responsável opte pelo processo, ou seja, um grupo de pesquisadores eles estão produzindo uma substância vital, de vital importância para a população. Ou seja, vamos considerar, por exemplo, que tem um reagente A mais um reagente B, isso é algo hipotético, que vai estar em equilíbrio com essa substância vital. Tá? Então, está sendo produzido. E a partir dos 5 processos que eles têm como opções, devemos escolher um que favoreça exatamente a formação do produto. Então, tem-se nas alternativas o processo 1, 2, 3, 4 e 5, com suas respectivas constantes de equilíbrio Kc. Vamos analisar cada uma delas para saber qual devemos escolher. O processo 1, a constante Kc é de 0,01, ou seja, Kc é menor do que 1. Vimos que quando isso acontece, a concentração dos reagentes é maior do que a concentração dos produtos, o que quer dizer que os reagentes são favorecidos para a formação da reação. Logo, a letra A já não pode ser. Na letra B, acontece a mesma coisa, o valor da constante é menor do que 1, então já não pode ser ela. Na alternativa C, afirma que o Kc é igual a 1. Então, quando isso acontece, vimos que a concentração dos reagentes é igual à concentração dos produtos. Então, não está sendo favorecido nenhum e nem outro. Portanto, a letra C também não pode ser selecionada para a obtenção desse produto. Na alternativa D, afirma que a constante Kc é igual a 10, ou seja, é maior do que 1. Se isso acontece, a concentração dos produtos é maior que a concentração dos reagentes. Então, a alternativa D, pela essa constante de equilíbrio, favorece a formação dos produtos. Mas vamos ver a alternativa E também. Na alternativa E, o valor do Kc também é maior do que 1 e equivale a 100. Então, quanto maior for a constante de equilíbrio, maior vai ser o favorecimento da formação do produto. Então, o grupo de pesquisadores deve escolher o processo 5, porque apresenta o maior valor da constante de equilíbrio. Certo, pessoal? Então, vamos finalizar nossa aula de hoje com uma frase motivacional, que diz o seguinte: não desista em dias ruins. Lute pelos seus sonhos. Já vimos essa frase provavelmente em aulas anteriores, mas ela é muito interessante porque nos faz refletir sobre a situação que estamos passando atualmente, que é com relação ao isolamento social, e que nesses dias que estão sendo dias ruins, a gente não deve desistir. Devemos sim sempre se erguer e ainda lutar pelos nossos sonhos. Então, obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Até lá!